Hoje nós vamos falar um pouco sobre dedicarmos tudo a Deus. Dedicarmos tudo a Deus. E o tema da mensagem desta noite é muito importante, pois nós vivemos em um tempo, em uma época em que as pessoas são centradas em si mesmas. As pessoas cada vez mais pensam apenas em si mesmas. E pessoas que pensam em si mesmas se preocupam mais em satisfazer as suas necessidades, em primeiro lugar, e deixam Deus em segundo plano ou em segundo lugar. No entanto, a palavra de Deus nos mostra, nos deixa claro que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é por isso que nós devemos dedicar tudo a Deus. E eu convido você que está aí nos acompanhando, você que está nos acompanhando, que abra a sua Bíblia nesse momento. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Você que está aí acompanhando em casa, também poderá abrir aí a sua Bíblia. Vamos dar um tempinho para você que está em casa, também buscar aí a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia nesse momento, abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Marcos, no capítulo 12, e nós vamos ler aqui os versos 28 até o verso 30. Marcos, vou repetir aqui para você, Marcos capítulo 12, do verso 28 ao verso 30. E aí, você em casa, você já encontrou o verso? E vocês aqui na igreja, já encontraram o verso? Quem encontrou aí, diga um amém bem forte. Amém. A máscara atrapalha um pouco falar um amém forte, né? Mas que bom que vocês já acharam aí o texto. Então vamos ler. O verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, e vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Dê uma pausa aqui. Jesus estava em meio a uma discussão, e a palavra de Deus nos diz que chegou até Jesus um escriba. Talvez alguns não saibam o que é um escriba. Um escriba era uma pessoa, era um indivíduo que era especialista em escrever principalmente textos sagrados. Os escribas eram responsáveis por escreverem documentos, e principalmente entre os judeus, os escribas eram responsáveis por copiar o texto sagrado. Nos tempos bíblicos, não havia imprensa como hoje nós temos. Hoje os livros são impressos em máquinas computadorizadas até, mas nos tempos bíblicos não. As Bíblias eram escritas à mão. Os escribas eram especialistas em escrever o texto sagrado. Alguns deles eram preparados desde a infância, passavam a vida toda nesse ofício, e eles aprendiam a memorizar os textos da Bíblia. Portanto, esses homens eram mestres, instruídos ali em toda a escrita, em todos os artigos da Bíblia,
Eles eram especialistas ali em copiar principalmente as Escrituras. E isso fazia deles exímios conhecedores da lei de Deus, exímios conhecedores da palavra de Deus. Eles sabiam textos e mais textos de cor. Eles eram ensinados a memorizar esses textos, como eu disse, desde a infância. E este homem ali, acompanhando um debate em que Jesus estava participando, e vendo que Jesus respondeu bem, ele faz então uma pergunta a Jesus: qual é o principal dos mandamentos? Qual é o principal dos mandamentos? Os judeus, em especial, se preocupavam muito com a lei, com os assuntos relacionados com a lei de Deus. E esse escriba não era diferente. E ele se preocupava em saber qual era o principal mandamento. E então ele se aproximou de Jesus com essa pergunta. E Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Eu não ouço um amém bem forte? Você em casa aí também, diga um amém bem forte. Veja que aqui Jesus declara para o homem qual era o mais importante de todos os mandamentos. E ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração e com toda a tua força. Esse texto, Jesus o extraiu do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versos 5 e 6, lá está escrito exatamente esse texto. Esse texto que Jesus cita e que faz parte ali da Torá, que é a lei de Deus. Esse texto era chamado pelo povo de Israel, e até hoje os judeus chamam desta maneira, era chamado por eles de Shema Israel. Shema Israel. E esse mandamento é nada mais, nada menos do que a profissão de fé do judaísmo. Até hoje os judeus têm esse texto como sendo a sua profissão de fé. Quando um menino completa 12 anos, ele participa então de uma cerimônia de iniciação chamada Bar Mitzvah. E é dever deste menino recitar a Shema Israel. O menino vai à frente no dia do seu Bar Mitzvah, que é a sua iniciação, é como se fosse o batismo para eles, né? Então o menino vai até a frente e ele tem que recitar a Shema Israel. Esta é uma das principais orações recitadas na sinagoga, desde os tempos lá de Jesus até os dias de hoje. Eles recitam esta oração em hebraico: Shema Israel Adonai. E aí eles prosseguem: ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Adonai. É assim que eles pronunciam aqui esta oração. Assim como para os cristãos a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida, para os judeus a Shema Israel é a oração mais importante. Alguns costumam recitar esta oração diariamente. Então, quando Jesus recitou esta oração, que é, então, como eu disse, ali a prova de fé, a declaração de fé do judaísmo, quando Jesus citou este texto de Deuteronômio, imediatamente o escriba se identificou com estas palavras, pois ele as conhecia. Esta palavra era conhecida de todos em Israel. Ele logo identificou. E Jesus declarou que este é o mandamento mais importante: amar o Senhor nosso Deus de todo o coração. Ouça bem, você aí em casa também. Amar de todo o coração, com toda a força, com toda a expressão da sua alma. Sabe o que isso significa? Isso significa que você tem que se dedicar completamente a Deus. Deus não aceita você pela metade. Deus não aceita uma adoração pela metade. Deus não aceita uma adoração incompleta, mais ou menos, medíocre. Ou você consagra a sua devoção inteiramente a Ele, ou sua mente, seu coração, sua alma, seu entendimento são completamente devotados a Ele, ou esta adoração não será aceita. É por isso que diz: você tem que amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração. Mas sabem de uma coisa? Entregar-se completamente a Deus, de todo o coração, é algo cada vez mais raro em nossos dias. As pessoas hoje querem uma religião que não lhes exija sacrifício, uma religião em que eles possam fazer tudo, uma religião que não nos proíba nada, que não interfira no seu estilo de vida. Se eles querem ir à balada, então eles vão à balada. Se eles querem viver as modas mundanas, então eles vivem as modas mundanas. Se eles querem comer e beber de acordo com os ditames do mundo, eles assim o fazem. É assim que as pessoas querem servir a Deus. Eles não querem uma religião, ou eles não querem um Deus que lhes diga o que eles devem ou não fazer. As pessoas não querem um Deus a quem eles têm que devotar de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a sua expressão. Ou seja, uma religião assim que exija sacrifício. Hoje as pessoas não querem uma religião que exija sacrifícios. Hoje é cada vez mais raro alguém que esteja disposto a entregar-se a Jesus com todo o seu coração, que esteja disposto a fazer, se preciso, sacrifícios. Eu me lembro que logo que eu me batizei,
eu ainda era adolescente. Quando eu me batizei, eu tinha 15 anos. Quando eu fui batizado, eu tinha 15 anos de idade. Eu era adolescente. E eu me lembro que, naquele mesmo período em que eu me batizei, alguns meses depois, se batizou lá na igreja onde eu frequentava, lá no Mato Grosso do Sul. Se batizou lá na igreja também um jovem, só que esse já era mais maduro, e o nome dele era Osmar. Esse jovem se batizou, e logo que ele se batizou, este jovem enfrentou uma situação muito difícil na sua vida. Quando ele se batizou, antes um pouco dele se batizar, ele morava com seus pais, e seus pais disseram a ele, o seu pai, na verdade, disse a ele: olha, se você se batizar e entrar para essa religião, você não é mais meu filho e não vai morar mais nessa casa. Você pode juntar as suas coisas aqui e ir embora. E aquele jovem, mesmo sabendo que ia ser expulso de casa, ele foi batizado. Amém? E ele realmente foi expulso da casa dele. E ele juntou as suas coisas e foi pedir para o patrão. Ele trabalhava em uma padaria, e ele explicou a situação para o patrão, e pediu para que o patrão deixasse ele dormir lá no serviço, na padaria. E o patrão consentiu. Mas quando chegou no sábado, o dono da padaria onde ele estava trabalhando e dormindo na padaria, disse para ele: olha, sábado você vai ter que trabalhar aí. E ele disse para o patrão dele: olha, agora eu sou adventista, eu não trabalho aos sábados, e nesse sábado eu não posso trabalhar. E aí o patrão disse para ele: então, se você não trabalhar sábado, você junta as suas coisas aí e vai embora. Aqui você não dorme mais e não trabalha mais. Ou você trabalha no sábado, ou nada feito. Ele juntou as coisas dele e foi morar debaixo de um pé de manga. Num quintal abandonado lá, ele pegou uma lona, forrou ali debaixo do pé de manga e ficou morando debaixo do pé de manga 1 mês, até que ele conseguiu um trabalho e pôde então alugar uma casa, um local, um quarto onde ele pôde morar. Vários irmãos da igreja, ao verem a situação dele, ofereceram: irmão, vem morar na minha casa, vem ficar na minha casa. E ele dizia: não vou para a casa de ninguém. Eu já fui expulso da casa do meu pai, já fui expulso da padaria, e eu não quero correr o risco de ser expulso da casa de ninguém. Então eu não vou para a casa de ninguém. Eu quero um trabalho, e quando eu começar a trabalhar, eu vou alugar minha própria, e eu vou ficar ali. E ele ficou 30 dias debaixo de um pé de manga. E vocês pensam que ele ficava chorando debaixo do pé de manga? Não. Cada sábado, esse rapaz aparecia lá na igreja. Cada sábado ele estava lá para adorar a Deus. E quando ele chegava lá para adorar a Deus, vocês acham que ele estava lá entre as pessoas assim de cabeça baixa, reclamando da vida, se lamentando? Era assim que ele estava na igreja? Não. Quando eu chegava à igreja e via o Osmar, ele estava com um sorriso de orelha a orelha. Ele estava ali sorridente. Ele estava ali sorridente, feliz entre os adoradores na casa de Deus.
Sabe de uma coisa? Esse rapaz sabia o que é servir a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele era capaz de renunciar qualquer coisa para servir a Deus. Será que você tem esse tipo de fé? Será que você está disposto a fazer qualquer coisa para guardar o mandamento de Deus? A maioria das pessoas, quando vem a primeira dificuldade, abandonam a igreja. Quando vem a primeira dificuldade, deixam a fé. A dificuldade está vindo lá na esquina, a pessoa já abandonou a fé. Muitos já estão pensando assim, não, com esse negócio de coronavírus, com tudo isso aí, quando terminar, nem na igreja eu não vou mais. Tem muitos aí que já estão desistindo da fé. Perderam a fé. Mas Jesus disse, o grande mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amem ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos. Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor dessa maneira. Nós temos que buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Nós não podemos desanimar. Talvez eu esteja falando para alguém que nesse momento perdeu a sua esperança. Quem sabe você até vacilou na fé e deixou aí de guardar os mandamentos de Deus. Quem sabe você ficou desempregado, viu as coisas ficando difíceis e acabou deixando de guardar os mandamentos de Deus. Quem sabe você aí na sua casa que está me acompanhando, desistiu, porque ao ver tanta dificuldade, tanto sofrimento no mundo, resolveu desistir da sua fé. Eu quero dizer para você que apenas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Não desista. Não seja você um daqueles que vão ficar às margens do caminho. Mas que você seja um daqueles que estão dispostos a guardar os mandamentos de Deus, custe o que custar. Que seja você aquele que ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força. Que seja você um daqueles fiéis que vão levantar bem alto a tocha da verdade. Na palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, isso está lá em São Lucas, no capítulo 21. No capítulo 21 de São Lucas, nós vemos lá a narrativa acerca do tempo do fim. E entre as coisas que aconteceriam no tempo do fim, Jesus ali destaca que no final dos tempos os homens desmaiariam na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. E hoje nós estamos vendo um pouco disso. De vez em quando, ora
vez por outra, alguém me liga ou me passa uma mensagem pelo WhatsApp perguntando: pastor, essa pandemia do coronavírus, essa aí já é o sinal do fim dos tempos? Outro dia alguém me mandou lá umas imagens dos gafanhotos consumindo aí os países vizinhos e ameaçando entrar no Brasil. E a pessoa mandou aquelas imagens apavorado e escreveu ali para mim uma mensagem dizendo: pastor, esses aí são os sinais do Apocalipse, os gafanhotos, as epidemias. Jesus está voltando. Com certeza, todos esses são sinais de que o fim está próximo. Mas quanto tempo vai ainda demorar esse fim? Podem ser muitos anos, podem ser meses, podem ser dias. Jesus declarou que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas em meio a toda essa crise, existem aqueles que estão deixando a sua fé, estão deixando de amar a Deus sobre todas as coisas, estão deixando de servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e têm se voltado para as coisas desse mundo. E no momento em que perceberem que fizeram a escolha errada, será tarde demais. No momento em que perceberem, muitos vão correr para as igrejas, muitos vão correr desesperados para procurar a Deus, mas como disse o profeta Amós, andarão de um mar a outro mar, andarão do Oriente até o Ocidente, mas não encontrarão. Não deixe ser tarde demais para você buscar a Deus. Busque ao Senhor hoje. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Lembre-se que esse, segundo Jesus, é o maior de todos os mandamentos. E sabem por quê? Porque dele depende toda a lei e os profetas. Porque se você não amar a Deus de todo o seu coração, tudo que você fizer será em vão. Amigo, você que está aí nos acompanhando pela internet, aí em sua casa, busque ao Senhor de todo o seu coração. Ame ao Senhor com toda a sua força. Vocês que estão aqui me acompanhando aqui ao vivo, aqui na igreja, busquem ao Senhor com todo o seu coração. Vivam para Ele. Busquemos ao Senhor enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Quer você buscar ao Senhor enquanto há tempo? Quer você viver para o Senhor? Quer consagrar sua vida? Você se lembra do que eu disse no início? Deus não aceita uma adoração pela metade. Ele quer que você o ame com todo o seu coração, com toda a sua força. Não pode ser com metade da força. Não pode ser com metade do coração. Você tem que adorar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque senão não vale. Quantos querem nessa noite consagrar sua vida por completo ao Senhor? Você quer consagrar sua vida por completo ao Senhor? Então fique em pé e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção nesse momento. Oremos.
Senhor, nós queremos te servir com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Não permitas, ó Pai, que nada desvie a nossa atenção do Senhor nosso Deus. Muitas coisas, Senhor, concorrem, procurando chamar a nossa atenção para as coisas de baixo, para as coisas que são aqui da terra. No entanto, Senhor, não permita que os nossos olhos se fixem neste mundo, mas que os nossos olhos estejam fixos em Jesus Cristo nosso Senhor, que está nos céus à destra do trono da majestade. Que os nossos olhos sejam fixos nos céus e que nós esqueçamos das coisas aqui deste mundo, para nos apegarmos cada vez mais firmes àquelas que estão nos céus. Nós já podemos sentir, Senhor, que não nos resta mais muito tempo, mas no tempo que ainda nos resta nesta terra, que nós nos apeguemos cada vez mais ao Senhor nosso Deus, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, transforme o nosso coração, o nosso viver, que o Espírito Santo transforme-nos de uma tal maneira, que a partir de hoje, Senhor, nós não vivamos mais para nós mesmos, mas que nós possamos viver a partir de hoje para o Senhor Jesus. E agora, Senhor, ao nos despedirmos e ao irmos para os nossos lares, que o Senhor nos despeça em Tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite e até mais, se Deus quiser. Você que está aí nos acompanhando pela internet, você é nosso convidado para estar conosco no próximo sábado. No sábado, pela manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui o nosso culto presencial, Escola Sabatina e Culto Divino, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica na rua Maestro Prisco, aqui no centro de São Fidélis, número 51, fica atrás do Corpo de Bombeiros. Você é nosso convidado para estar conosco aqui na Escola Sabatina neste sábado. Você que mora aí em Itaucara, a Igreja Adventista fica ali no Jardim Florestal. Você também poderá comparecer lá para participar da Escola Sabatina. Se você é morador de Italva, também está convidado para participar lá da Escola Sabatina conosco. E aos irmãos aí de Cardoso Moreira, um abraço aí para vocês. Neste sábado, nós estaremos lá com os irmãos de Cardoso Moreira. Eu estarei aí com vocês neste sábado às 9 da manhã. Convide aí um amigo, um familiar, para estar conosco aí nesse sábado. Um abraço para todos, que Deus os abençoe e até mais, se Deus quiser.